Capítulo 18 do segundo livro de Samuel. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, pois que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhes disse: O que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai, a Itai, dizendo: Brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Veja bem que o rei Davi estava sofrendo muito por causa do seu filho, que queria tomar o reino de Davi. E quem havia sido ungido rei tinha sido Davi, porque Deus mandou o sacerdote Samuel, na casa de Jessé, ungir Davi rei de Israel, quando Davi estava no campo cuidando das ovelhas do pai. Então, verdadeiramente, Davi era o rei de Israel, que substituiu o rei Saul. Mas Absalão, seu filho, queria o trono a qualquer custo, então resolveu guerrear contra o seu pai. E agora o exército de Davi vai em busca de Absalão, mas Davi pede ao povo que eles tivessem compaixão de Absalão. E ele disse, vou repetir o versículo 5 do capítulo 18: E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. Olha a compaixão do pai com seu filho. Então, você continua ouvindo a leitura para ver o que aconteceu com Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe, disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei,
e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até ao dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cusita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cusita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cusita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou ao cusita. E Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? Olha só a pergunta do pai. A primeira pessoa que ele logo veio à mente de perguntar, ele estava ansioso para ter notícia de Absalão, seu filho. Então vou repetir. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cusita, e disse: anunciar-se-á ao rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cusita: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o cusita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho,
meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então o rei Davi ele ficou em desespero quando recebeu a notícia através do Cusita que, na verdade, Absalão estava morto. E ele muito chorou pelo filho. Capítulo 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou, naquele mesmo dia, em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho! Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Então ali o rei Davi recebeu uma repreensão, porque ele estava triste porque Absalão, seu filho, tinha morrido. Então, neste momento, claro, os seus servos que guerrearam para livrar a família de Davi, as mulheres, os filhos, o próprio rei do exército de Absalão, eles lutaram e Absalão morreu. Mas o rei Davi, sendo pai, ele se compadeceu do filho. Então Joabe entrou em casa de Davi e fez essa repreensão a Davi. Se todos tivessem morrido, ele não estaria daquele jeito. Então Davi ouviu e agora Joabe diz: Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então Joabe deu uma decisão no rei Davi ali. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu, cada um para as suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe.
Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei à outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca, para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Então este Simei é aquele que foi apedrejando o rei Davi e lançando pragas sobre o rei Davi quando ele saiu de Jerusalém, fugindo da face de Absalão. E ele agora, então, se prostra diante do rei Davi. Continuando, versículo 20. Porque teu servo deveras confessa que eu pequei, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar à outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém?
da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires, te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. A sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas, e estiveram encerradas até ao dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu, então, apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri.
Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, e estava Joabe, cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto, com a espada em seus lombos na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas. E não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que bem queira a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca e a todos os beritas. E ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos, que digais a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem, do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Brique, a coisa não é assim. Porém, um só homem, do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva, o escrivão, e Zadoque e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Amém. Terminei de ler os capítulos 18, 19 e 20. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 21 do segundo livro do sacerdote Samuel.
Então, continue ouvindo a leitura da Bíblia. Eu estou sempre dando este incentivo, que você deve continuar ouvindo a leitura da Bíblia. A história no Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento, você percebe que havia muitas guerras. Guerras e guerras. E ainda tem guerras pela frente. Mas é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você deve continuar ouvindo e ouvindo pela sequência, mas também, se desejar, clicar em outros livros da Bíblia e depois voltar a continuar onde você parou, é critério seu, mas eu te aconselho seguir ouvindo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu vou, depois desta leitura, pretendo também gravar a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Será outro tipo de leitura, mas também de Gênesis a Apocalipse, porém na ordem cronológica, se assim Deus me permitir. Esta leitura que eu estou fazendo agora, eu não pretendia gravar. Eu desejei fazer e colocar no meu computador para eu ouvir. Mas veio de Deus uma inspiração que eu poderia gravar este trabalho. E assim eu estou lendo e gravando no meu computador. Eu desejo gravar um DVD. E se você que está ouvindo agora, porque no YouTube também eu tenho a Bíblia gravada, no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Mas esta leitura que eu estou fazendo é completa. Então, se você estiver ouvindo num DVD, tenha certeza que foi por vontade soberana de Deus, porque o meu propósito no início era gravar a Bíblia. E Deus está me concedendo um sonho, um privilégio, uma honra de estar gravando a Bíblia. Ainda que faço esse trabalho pelas madrugadas, com algumas dificuldades, mas eu estou orando para que Deus me sustente até o final desta leitura. Tem sido um ano de muita tristeza. Eu vou até deixar registrado aqui nesta leitura. Eu não sei quando você vai ouvir, mas este ano de 2010 tem sido triste para nós. No dia 6 de agosto de 2010, meu irmão pastor Haroldo partiu para a glória. 3 meses depois, agora no dia 12 de novembro de 2010, outro irmão partiu de uma maneira muito triste, através da violência que estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro. Então, foram 2 irmãos num período de 3 meses. E tem sido dias difíceis. Tem sido dias de lágrimas, de dores, tristezas. Mas Deus tem nos confortado. Deus tem nos consolado. E Deus tem nos dado condição para prosseguir realizando este trabalho. Eu não sei quando você vai ouvir, mas que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. O que você não entender das Escrituras Sagradas, ouça de novo, leia a Bíblia, estude. Nem tudo nós vamos entender, mas uma coisa nós temos que ter total entendimento e convicção que Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, veio a este mundo, sofreu, padeceu, foi crucificado numa cruz, derramou o seu sangue, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou, para que eu e você tivéssemos o direito da salvação. Para isto precisamos crer e aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu quero abençoar você.
abençoar você, sua família, seus sonhos, seus projetos, que em tudo a mão de Deus esteja sobre você. Eu dou graças a Deus que, apesar de tudo isso e outras coisas mais, a mão de Deus tem estado sobre a minha vida, tem me fortalecido, me sustentado. E eu estou vencendo com a graça de Deus, a minha família também. Você que está ouvindo, creia, você também é uma pessoa vencedora.